Olá pessoal que está acompanhando o canal, muito obrigado pela força e pela audiência, pela paciência com a gente, pelo carinho. Olha só, hoje estou aqui para compartilhar uma outra história, já na nossa chácara, né? Uma história infelizmente que não é legal, né? Não é alegre, é uma história de frustração, de decepção. Olha, tudo começou com a ideia que a gente teve de construir com materiais de menor impacto ambiental. E aí a gente pesquisou, havia várias alternativas, mas a gente decidiu escolher o tijolo ecológico, esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. É um tijolo feito à base de solo e cimento, ou seja, uma quantidade de terra e uma quantidade de cimento que são misturadas e prensadas numa máquina, de forma que ele não precisa passar por um processo de queima, que na maioria das vezes essa queima usa lenha ou até mesmo óleo diesel em grandes fornos de cerâmicas, né, de indústrias que produzem o tijolo convencional, aquele de barro com 6 furos, 8 furos, 9 furos, enfim. Esse aqui, o tijolo ecológico, ele tem 2 furos. Já dentro dele, ele é confeccionado já deixando 2 furos, por onde passam a tubulação elétrica e hidráulica. Então, ele dispensa também aquele processo todo de você subir uma parede com tijolo tradicional, depois quebrar essa parede para passar a tubulação elétrica e hidráulica. Então ele tem um processo, digamos, mais inteligente de construção, né? Um processo construtivo um pouco mais inteligente. E ele também dispensa, digamos assim, o uso de reboco, tinta, selador, esses produtos químicos, e no caso do reboco, que usa cimento, argamassa, etc., né? Também são materiais de alto impacto ambiental. Então, o tijolo ecológico, ele apresentava essas vantagens para a gente. Porém, ele tem um aspecto muito importante. Não é todo pedreiro, não é todo empreiteiro que gosta ou que conhece o tijolo ecológico, que gosta de trabalhar com ele. Então, são poucos empreiteiros ou pedreiros que dominam a técnica construtiva do tijolo ecológico, que ele é montado um por cima do outro, né? Aqui você vê que ele tem uma saliência, aqui também no furo, é como se fosse um Lego, né? Um jogo de montar. Você monta ele e a cada tanto que vai subindo a parede, você concreta alguns pontos dele, você concreta para fazer a amarração. Então, ele dispensa vigas não, mas colunas, aquelas colunas, ele dispensa porque é feita essa amarração nos cantos e a cada tanto que você sobe a parede. Então, antes da janela, a verga, depois da janela, contra a verga, depois em cima nas portas, enfim. Ele apresenta algumas vantagens, pelo menos teóricas, tá bom? A questão de custo é muito discutível, tem gente que apresenta planilhas comprovando que o tijolo ecológico é mais barato. No fundo, o tijolo em si é bem mais caro, tá? O tijolo ecológico ele custa muito mais caro do que o tijolo convencional, tá? E é preciso ter um projeto muito bem detalhado, muito bem feito, bem desenhado, para você saber quantos tijolos você vai precisar na obra, para você ter exatamente quantas metades de tijolo, porque esse tijolo é um tijolo que você não quebra para fazer emendas. Então, quantas metades, quantos meio tijolos você vai precisar para fazer sua obra, enfim, é um cálculo matemático aí bem complicadinho, tá? Mas a questão maior para nós foi a questão da mão de obra, tá? A mão de obra é que é um complicador no caso de você escolher fazer a sua casa com tijolo ecológico. Eu já explico por quê. Então, agora há pouco eu falava sobre a mão de obra, né? A mão de obra tem que ser especializada, tem que ser alguém que conhece como se constrói uma casa, um prédio com tijolo ecológico. Isso não é muito fácil de encontrar no mercado, tá? No momento em que eu procurei, eu fui com base na indicação do fabricante do tijolo ecológico. Tá? Ele que me apresentou e me indicou um empreiteiro que sabia construir com tijolo ecológico e foi me indicado como sendo um baita profissional, um cara
com qualidade, honesto, enfim, todas aquelas qualidades que a gente procura num empreiteiro ou num pedreiro, né? E aí depois, com o tempo, eu fui ver que era tudo conversa fiada, quer dizer, me colocaram numa situação, numa armadilha, na verdade, né? Numa cilada, né? E você fica atrelado ao fornecedor do tijolo ecológico, ele te fornece ali em 2 etapas, então você fica atrelado a ele. Mas enfim, aí eu recebi essa indicação do empreiteiro, fui visitar uma casa em Curitiba, que esse empreiteiro estava construindo, né? E vi a casa, não achei nada demais na maneira como ele estava trabalhando, ele e um ajudante, um servente lá, um pedreiro, que se dizia pedreiro, né? Que na verdade depois aqui na minha chácara comprovou que não entendia nada, não sabia fazer um esquadro, não sabia passar uma linha, era enrolado, enfim, olha, gente, a questão é a seguinte, se você for construir com tijolo ecológico, muito cuidado com a mão de obra. Eu não estou generalizando, tá? Eu estou falando com base na minha experiência, porque aquele cara que tinha sido indicado para mim como sendo um cara honesto, que concluía as obras, ele me deixou na mão. Ele me deixou na mão totalmente, ele apresentou um comportamento absolutamente inadequado, né? Desonesto, né? Era um enrolador, um cara que sempre vinha com algum argumento, alguma justificativa. Covid ele deve ter pego umas 15 vezes, porque toda vez que não aparecia alguém aqui, pois é, deu caso de Covid e tal. Então você vai vendo que a pessoa quer te enrolar, né? E, bom, aí, na verdade, eu suspendi a construção com tijolo ecológico. Foi uma grande decepção para mim, não o método construtivo em si, porque eu acredito que ele tem as suas qualidades, tem as suas vantagens, digamos assim. Foi por isso que lá atrás eu escolhi construir com tijolo ecológico. Mas ele requer uma mão de obra qualificada. E aí foi que eu enfrentei a dificuldade, né? Caí na mão de um picareta, de um cara que só me enrolou. E tá aí enrolando mais gente. Já abandonou obras depois da minha, né? No mesmo estilo que ele fez comigo, ele fez com outros clientes. Com o empreiteiro que a gente contratou para construir a casa, a obra foi abandonada assim, dessa maneira, foi deixada assim. Em 31 dias de contrato assinado, eles estiveram, a equipe desse empreiteiro esteve aqui na nossa obra 8 vezes. Em 31 dias, 8 dias. E não dá nem para dizer 8 dias de trabalho, porque teve um dia que eles ficaram 1 hora só aqui e foram embora trabalhar numa outra obra, segundo eles mesmos disseram. Então, a história de decepção, uma pessoa que era bem recomendada, muito cuidado se você for contratar a mão de obra desse tipo, não meça esforços, não economize em investigar a reputação dessas pessoas no mercado. Eu caí no golpe do desempreiteiro, um cara que só me criou problema. Quase 40 dias depois de assinado o contrato, estou aqui para compartilhar com vocês essa experiência tão ruim. Ele me causou um prejuízo financeiro que vai me atrapalhar muito na sequência da construção da casa, mas bom, me causou um prejuízo emocional também, estresse, incomodação, sempre com justificativas absurdas, as mais absurdas que você pode imaginar. Não vou nem relacionar, que senão precisaria de 10 minutos de vídeo para contar todos os absurdos, as coisas bizarras que ele me fez passar aqui na minha propriedade, na nossa propriedade, construindo a nossa casa, um sonho tão acalentado, com tanto carinho e amor. Ele abalou a nossa estrutura financeira, emocional, mas ele não vai roubar o nosso sonho de erguer a nossa casa. Eu prometo mostrar para vocês essa casa sendo erguida com gente honesta, trabalhadora, responsável e que não seja amadora, que seja profissional e não seja picareta. Estou procurando gente assim no mercado e, se Deus quiser, eu vou conseguir achar.